gama tão grande aí, né, de pessoas espalhadas pelo Brasil. Então, boa tarde. Bom, sem mais delongas, vamos começar a falar de latim, né? Latim, vocês da área das ciências biológicas, vocês queiram, quer não, é importante, né? Tem gente que gosta, então está nadando de braçada. A biologia é a área que o latim é berço, né? Agora, para quem não gosta, então fica um pouco mais complicado, né? Evita ao máximo lidar com aqueles nomes, né? Nomes difíceis. Mas eu vou tentar dar uma iluminada para vocês, falando um pouco da história do latim, como é que ele apareceu, e aí a gente entra em pronúncia, tá bom? Deixa eu passar para vocês compartilhar uma apresentação aqui que eu preparei. Joia. Aí ele está rodando, está entrando para vocês, apareceu, né? Beleza, apareceu. Está aparecendo, joia. Então vamos lá. Bom, pessoal, como eu disse, o latim está aí na nomenclatura biológica, quer queiram, quer não. Então eu acho que a melhor maneira é a gente enfrentar o latim e tentar se familiarizar um pouquinho mais com ele, né? Bom, tudo começa aqui. O mundo começa com latim. Só por uma curiosidade inicial de vocês, né? O nome dessa marca de fósforo, não sei se tem na região de vocês. Eu sou do Paraná, a gente usava demais essa marca aí. Acho que aqui em Minas tem também. Fiat Lux. Fiat Lux, não por causa do fósforo, mas é a frase mais importante do mundo, né? Segundo a Bíblia. A Bíblia da época que era escrita em latim, né? Diz que Deus, quando criou o mundo, essa foi a frase que ele falou, né? A primeira frase que Deus falou, a primeira palavra pronunciada, olha só, foi em latim. Claro que Deus falava em latim, né, gente? Não ia falar outra língua, né? Latim é língua antiquíssima, né? Então Deus falou que haja luz, e a luz existiu, né? Então, uma marca bem, um nome bem legal para fósforo, né? Que haja luz. Fiat Lux. Então, essa aí era lá do Paraná, conheço. Mas fica aí, né, na visão da Bíblia, registrada a frase mais importante do universo, que foi a primeira e foi em latim. Agora, para quem é de Minas, né, acho que todo mundo conhece a bandeira mineira, né? Até para quem não é de Minas, né? Também tem uma frase em latim que todo mineiro tem quase que obrigação de saber pronunciar essa frase, saber a origem dela, o significado, né? Tem outras bandeiras estaduais também, que eu acho que tem latina no emblema, né, na bandeira, mas essa é famosa, né? O Libertas Quaesera Tamen. Libertas Quaesera Tamen. Não é que será, tá? Que será tá errado. Libertas Quaesera Tamen, né? Que é a liberdade ainda que tardia, né? Aqui em Minas o pessoal já mudou um pouco, né? Vai fazer a tradução, já significa liberta nós, uai. Né? É, acho que a tradução é quase isso, tá bom? Bom, aí vamos começar o seguinte, né? Por que, que a biologia usa latim? Por que, que a nomenclatura não está em inglês? Ou a nomenclatura não está em chinês? Não tá... Por quê? Por que, que tem essa língua, que alguns dizem aí que é uma língua morta, né? Por que, que a gente fala em latim e não fala em alemão? Como é que o latim caiu de paraquedas nas ciências biológicas, né? Então, tudo começou há um tempo atrás, ali na Ilha do Sol, né? Ou melhor dizendo, na Península Itálica, né? Aquela região que vocês estão vendo ali, né, em branco, hoje é o país Itália. Aquela península chama-se Península Itálica, e muito antes da Itália existir como país, aquela região em vermelhinho que vocês estão vendo ali, né? Ali começou o reino de Roma, né? Roma começou com uma coisa muito pequenininha, começou como cidade, aí depois ele toma o corpo de reino, e de reino vai terminar até Império Romano, foi um dos maiores impérios que nós tivemos, né? E é ali perto do século 8 antes de Cristo, né? Veja só, é muito tempo, né? Que aparece o latim. Por que, que o nome é latim, né? Ali a região, aqui está escrito em latim mesmo, né? Está escrito latium, né?
mas a gente pode ler Lácio, né, com som de C, né, Lácio. Nessa região do Lácio é que apareceu a língua latina, né, a língua de quem era dessa região. Então, isso é a origem do nome do latim, né? Se nessa regiãozinha, né, vocês estão vendo que Roma está aqui, né? Roma, que era a capital do Império Romano. É simples. Se Roma falasse inglês nessa época, é, muito provavelmente a nomenclatura científica seria em inglês, né? Então foi uma língua que deu sorte, a língua que era de um povo escolhido, de um povo que apareceu para espalhar, né, o latim. Se Roma falasse outro idioma, era esse idioma que estava espalhado. Foi o Império Romano que espalhou o latim, né? Então tudo começa ali. Começou com uma vila de pescadores, né? De pequenos agricultores, e a língua estava no lugar certo na hora certa, né? Se for pensarmos assim. Então o Império expande e o latim vai junto, né? Tem um poema aqui, não sei se vocês conhecem, do Olavo Bilac, que ele chama a língua portuguesa, né, a nossa língua, de a última flor do Lácio. Seria um apelido aí da língua portuguesa, né, a última flor do Lácio. E esse Lácio que ele está falando é aquela região, né, latina, aquela região justamente da Itália, né? Então, todas as línguas que derivaram do latim, né, são línguas latinas, a gente pode dizer, né? Então, por que a gente fala em América Latina hoje em dia, né? América Latina são aqueles países em que falam línguas derivadas do latim. É por isso, né? Os Estados Unidos e o Canadá não falam línguas derivadas do latim, então eles não participam da América Latina, né? Como nós. Então, essa é a origem do termo, do latim. Bom, e aí, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês os vários tipos de latim que existem, né? Não tem um único tipo de latim. Eu gosto de deixar isso já bem claro no começo da nossa conversa, porque tem N tipos de latim e eu só vou falar sobre um desses tipos, só um deles, né? Ó, o latim começa aí no século 8 antes de Cristo, e ele era chamado, o primeiro latim, de latim arcaico, né? O latim antigo. Ele é um latim de difícil compreensão, é coisa de arqueólogo, né? Olha só essa pedra, né? Essa inscrição numa pedra, né? Numa rocha. Então é um latim que, curiosamente, não tinha espaço entre as palavras. Essa é uma característica do latim arcaico, né? Ele é um latim que eu não sei como é que o pessoal entendia isso, porque era corrido. Eles não tinham inventado a tecla de espaço nessa época, né? Era corrido. Mas é um latim que só funciona para fins arqueológicos mesmo, né? A gente não tem nenhuma produção textual, nem nada. É só para o pessoal brincar de Indiana Jones mesmo, né? Bom, depois, com a evolução desse latim, né, no século II antes de Cristo até 2, né, depois dele, aparece o latim clássico. Esse é o latim dos grandes poetas romanos, é o latim que gerou alguma literatura muito vasta, né, que o pessoal que faz o curso de letras estuda muito esse latim clássico, né. Então, esse latim aí é o mais conhecido. Quando a gente fala assim, a língua antiga do latim, é o latim clássico. Que também não é esse o meu foco, né? Desse latim clássico, gente, isso é importante mencionar, tinha um latim que corria com ele paralelamente. Ele coexistia com o latim clássico, que era o latim do povão, né? Então, as pessoas mais instruídas falavam esse latim clássico, e eram pouquíssimas as que sabiam escrever. A quantidade de analfabetos, né, nessa época era, aliás, o mundo inteiro sempre teve mais analfabeto que gente letrada, né? Aí não era diferente. Então eram poucos que escreviam no latim clássico e que falavam bem, com a boa pronúncia, né? O latim vulgar é o latim do povão, é o latim falado no dia a dia, ali na rua, no comércio, né? Esse era o latim que coexistia, né? E aí, aquele latim clássico vai se remodelando, ele vai ser o latim tardio dali para frente, nos próximos séculos, né? E esse latim tardio que aparece na Idade Média virou o latim que a Igreja Católica adotou, né? Que é o latim
eclesiástico. É o latim do padre, tá, gente? Então, se alguém lembra que, ou sabe que antigamente as missas eram em latim, né? Era esse tipo de latim, um latim eclesiástico, um latim que tem algumas diferenças, né? Umas particularidades. Eu fico imaginando, assim, né? Que a missa, né? Já era, eu lembro quando eu era criança, missa já é um negócio chato, que dava sono, né, em mim. Eu não via a hora da missa acabar. Imagina antigamente que a missa era em latim, né? Em latim, e parece que o padre rezava a missa de costas ainda, né, para a congregação. Então, imagina o que, que era aquilo. Então, o latim tardio passa para o latim medieval, que também a gente não usa, e esse latim medieval chegou em algo que é do nosso interesse, que é um dos nomes dele é de neolatim, né? Esse neolatim que aparece no século XIV, gente, é daí que nós temos o latim científico que eu vou apresentar para vocês, né? Então ele não é, ele está bem longe daquele latim falado no século II antes de Cristo. Ele é um latim mais evoluído. Ele é um latim que já está assim com bastante diferença daquele anterior. E é esse latim, é o científico, mas a gente pode tomar como sinônimo neolatim, tá? Não tem problema. É esse latim que aparece na nomenclatura científica, que aparece aí em algumas poucas expressões que a gente tem, né? Expressões em latim, né? Quando a gente fala etc., por exemplo, etc. é uma expressão em latim, que a gente usa até hoje, né? Então, nesse tipo, a gente fala em neolatim. E, gente, vocês acreditam que hoje em dia, ó, século XXI, tem gente que fala latim e que fala latim fluentemente, né? Eles conversam em latim, é uma coisa louca. Não é o meu caso. Eu não tenho fluência em latim, tá? Tem gente que vem me perguntar, fala qualquer coisa em latim aí. Eu sei falar Homo sapiens, né? Eu sei alguns nomes científicos, eu não passo disso, né? Eu não tenho fluência. Mas para quem fala latim hoje em dia, claro que é como hobby, é como um esporte, né? Um passatempo, nós chamamos de latim contemporâneo, né? Tem uns doidos aí do curso de letras que falam latim, né? Até às vezes como se fosse uma língua, um código secreto, né? Duas pessoas que falam latim vão para uma festa, eles conseguem falar mal de todo mundo que está ali na festa, falando em latim um com o outro, né? Tem essa possibilidade. Não sei se alguém faz isso, né? Mas então é só para deixar bem restrita a nossa conversa hoje a esse latim que está em vermelho aqui, é o latim científico, o latim da nossa área das ciências biológicas. Tranquilo? É, aí eu já vi algumas pessoas, eu já vi algumas pessoas falando que o correto era a gente falar o latim de antigamente, o latim clássico. Fica uma briga, né? Na hora da pronúncia, né? Então, eu vou mostrar para vocês a pronúncia do latim científico, não é a do clássico. Mas vocês vão encontrar muita gente falando, não, tá errada essa pronúncia, você tem que falar o do clássico, né? E eu falo para vocês que não justifica, né? Na época de Linneu, né, vou comentar do Linneu daqui a pouco, na época dele, no século XVIII, o latim que ele falava já era um latim muito diferente do latim clássico, daquele latim da antiguidade, né? Então não justifica a gente querer falar igual um latim que era do século II, antes de Cristo, né? Convém nós falarmos o latim que é da época de Linneu, daí para frente, né? Acho que faz mais lógica. Quer ver uma diferença que vocês vão encontrar entre latim clássico e latim científico? No latim científico não existia diferença entre a letra V e a letra U, né? Na verdade, não existia letra V, existia U, né? Então você vai ver o U sendo grafado igual o V mesmo, né? Então, e esse V não tinha som de V, tinha som de U, né? Então o pessoal do latim clássico, ele escreveria assim, desse jeito, né, estranho, né? E pronunciaria novos, novos, desse jeito, com esse U esticadinho, né? Novos. Não justifica a gente falar assim, né, pessoal? Então, latim científico você falaria, escreveria novos e falaria novos, normal, né? É quase um dialeto do Mussum, né? O pessoal se espelha muito no Mussum para poder falar latim, né? É novos, né? É horripilantes, né? Que ele falava, né? Engraçados. É por aí mesmo, né? Quer ver outra palavra? Como é que era no latim clássico? Né? Isso aí significa justiça.
né? É a palavra para justiça. Então, eles escreviam iustitia, porque não tinha J. O J não aparecia no latim clássico, né? Agora, no latim científico, tem J, né? No latim clássico, eles pronunciariam algo como justitia, justitia, né? É estranho, né? Justitia. E nós falamos no latim científico, sem problemas, justícia, né? Outra coisa que eles falavam aí errado, né? Esse aí é o centeio, aquela plantinha que a gente faz pão, né? Se escreve em latim centenum. O C, no latim clássico, tinha som de K, né? Então, hoje, no português, nós falamos a letra C assim, né? K, C, Si, Co, Cu. Na hora que a gente fala as vogais, né? E a gente sempre se pergunta, nossa, mas por que que não é K, Ke, Ki, Ko, Ku, né? Na época do latim clássico, era K, Ke, Ki, Ko, Ku, né? Depois, no latim científico e no português, é que a gente fala C, né? Não fala que. Então, centeno, né? A gente pronuncia centeno, sem problema. O gênero da rosa, né, da flor rosa, essa é uma das palavras mais fáceis da gente guardar em latim, né? Rosa é rosa em latim. Esse é bem fácil. Esse S entre vogais, o chamado S intervocálico, no latim clássico ele não tinha som de Z, né? Você não falava rosa, falava roça. O R era esse né? Fricado, né? E falava roça. E no latim científico a gente pronuncia igual em português, né? Ele é menos complicado. A gente fala rosa, igual na nossa língua mesmo, né? O G no latim clássico ele tinha som sempre de G também, né? Então era sempre ga, ge, gi, go, gu. Em português nós falamos ga, ge, gi, go, gu, né? Então o gelo, que é gelo, tá, gente? O gelo eles pronunciavam no latim clássico gelos ou gelos, né? E a gente pode falar tranquilamente no latim científico gelos, mais próximo da nossa língua e é mais fácil de pronunciar, né? No latim clássico, os romanos, né, o pessoal aí do Império Romano tinha uma pronúncia única, né, no latim clássico. Eles pronunciavam todas as palavras do mesmo jeito, não tinha muita distorção, né? Agora, no latim científico, nós vamos adotar aqui, gente, a chamada pronúncia regionalizada, né? Ou seja, cada país tem a sua pronúncia, né? Se você pegar um inglês, né, um inglês falando latim, ele vai puxar a pronúncia do latim dele todo para a língua inglesa. Se você pega uma pessoa de origem espanhola, né, ou latino-americana, que fala em espanhol, e vai pronunciar latim, ele vai pronunciar puxando para o espanhol. E isso acontece desde a época de Linneu, tá? E é óbvio, então, que nós vamos pronunciar o latim puxando para o português. Isso não é problema, né? Todo mundo que falava em latim em Portugal e no Brasil, no século XVII, XVIII, já falava um latim bem próprio, bem nosso, né? Com algumas pronúncias bem da língua portuguesa, né? Outra característica desse latim científico, gente, vocês já devem estar habituados, quem já consultou algum material antigo, são as tais das ligaduras das letras. Eu vou mostrar, vocês vão entender, né? Essa aqui é o sistema Nature do nosso amigo, né, do Carlos Linneu, né? Se for a portuguesar, é Carlos Linneu. Olha só como é que é essas duas últimas letras aqui, né? O A e o E do sistema Nature. Elas são coladas. E isso é uma característica do latim científico, né? Olha aqui também, né, no Nature, aqui também está colada, no próprio nome do Linneu está colado. E vocês vão ver como isso era útil nessa época para mostrar como é a pronúncia dessas duas letras, né? Nós pronunciamos o nome dessa obra como Sistema Nature, Nature, né? Não fala naturae, tá, gente? Sistema Nature. E o que me indica que essa pronúncia é um E, ela é única, é justamente essa ligadura, né? O AE me mostra que é um ditongo e que eu vou pronunciar Nature, né? Quando não estava ligado,
aí significava que a pronúncia era separada, né? Aí eu pronunciaria naturae, alguma coisa assim, né? Vocês vão ver como isso foi útil, só que, infelizmente, os códigos de nomenclatura, né, que regem como os nomes científicos precisam ser escritos, eles proíbem o uso das ligaduras, né? Então, não, a gente vai dificultar bastante a nossa vida na hora de pronunciar. Vocês vão ver daqui a pouco, quando eu falar do mosquito da dengue, né, da famosão aí, até hoje o pessoal não sabe se fala Aedes ou se fala Edis, né? Se tivesse a ligadura, a gente não ia ter esse problema, a ligadura já ia indicar, né? Mas eu tô antecipando conversa, né? Depois eu chego lá para falar com vocês do mosquito da dengue. Aí, esse é o nosso símio da indagação, né? Acho que até alguém mandou a pergunta aqui no questionário prévio, né? E aí, gente, latim é uma língua morta? A gente pode falar que ela é uma língua morrida? Uma língua morta? A resposta é a mais comum que tem nas ciências biológicas. A resposta é depende, né? Dizem que quem forma biólogo, né, quem forma nas ciências biológicas, o que mais fala para responder alguma coisa é depende, né? Depende. Então, aqui também depende. Depende do quê? Depende do referencial que vocês estão usando, tá? Para quem for procurar aí no dicionário Wise ou qualquer outro dicionário, né, e procurar por língua morta, vocês vão encontrar essa definição. Língua morta é a língua que não está mais em uso, né? Então, se a gente for pela definição aqui desse dicionário, e de outros autores mais, tá? Não é só ele que fala isso, aí o latim não pode ser uma língua morta. Não é, né? O latim está em uso. O latim, se a gente fala, pelo menos nos nomes científicos que seja, significa que ele está sendo usado, e se ele está sendo usado, ele não é uma língua morta, né? Eu vou bem para o lado aí do dicionário Ruais. Eu prefiro achar que o latim não é uma língua morta, né? Agora, se vocês pegarem lá na Wikipédia, né, que é uma coisa que todo mundo acessa, mas tem vários outros autores também que endossam isso, eles vão definir que língua morta é uma língua que não tem falante nativo, que não exista um país onde a pessoa aprenda essa língua como língua materna, como primeira língua. Então, no mundo inteiro, pelo menos, né, oficialmente falando, não tem ninguém que nasce e a primeira língua que aprende é o latim. Se bem que eu acho que deve ter uns doidos aí que inventam as modas assim, tá? Agora eu acho que não, né, não tem língua nisso. O Vaticano é o único país que tem o latim como língua oficial, né? Só que, detalhe, ninguém nasce no Vaticano. Só esse que é o detalhe, né? Não tem... eles até podem falar em latim lá, mas não tem ninguém que nasceu lá, não que eu saiba, né? Não registrado, né, como no Vaticano, né? Língua morta, gente, né? Na minha opinião, é esse egípcio antigo. Isso aí é a língua dos hieróglifos, né? Isso aí é uma língua morta. É uma língua que não tem uso atual. Para uma pessoa ver essas imagens, reconhecê-las e compreendê-las, é só para fins de antropologia, arqueologia, né? São os Indiana Jones da vida. É para você entrar na tumba da pirâmide e aqui no caso está escrito você vai morrer, né? Nessas figurinhas aqui, né? Traduzindo para vocês aí que não sabem o egípcio antigo, né? Mas daí é só essa função, uma função histórica, não tem uma função atual. Então, essa, em qualquer definição, é uma língua morta, né? O egípcio antigo. O latim, na minha opinião, não é uma língua morta, tá? Então, fica essa questão. O latim sumiu, né? Sumiu. É por isso que muita gente fala que o latim é uma língua morta, né? Agora, vamos falar por que o latim sumiu. O que aconteceu com ele, né? Ou melhor, ele não sumiu, né, gente? Né? Ele sumiu dos países, das pessoas que falavam latim, mas ele ainda está vivo aqui na nomenclatura biológica, em algumas expressões aí do direito, usa bastante. Latim aparece em poucos lugares, mas está vivo ainda, né? E por que ele ficou só com a gente? Ficou só na biologia, né? Que dureza, né? Vamos ver por que a biologia ainda sustenta, né? Primeiro que o latim, gente, para vocês que são da biologia, que entendem de evolução, vai ficar fácil.
Por que que o latim, não é que ele sumiu, ele se transformou. Essa é a melhor definição. O latim não deixou de ser falado da noite para o dia, de repente apareceu outras línguas, né? Não. É, isso aí é conto da Torre de Babel, né? Não foi assim que aconteceu. O latim clássico, como eu disse para vocês, tinha um paralelo ali, que era o latim vulgar, e é desse latim vulgar que a nossa língua é filha, né? O latim vulgar apareceu uma língua antiga, né, chamada galego-português, que deu origem a duas línguas, o galego e o português. Né? O português nasceu no século XII, né? 1100 e alguma coisa, né? Já tem os primeiros escritos em português, né? E a partir daí, o português já existe como língua própria. Então, veja, não é que o latim sumiu, ele se derivou, ele se transformou, né? E o latim, esse latim vulgar, ele se transformou em outras línguas também, né? Ele virou espanhol, romeno, francês, por incrível que pareça, é filho do latim, o italiano, o catalão, né? Tem outras mais também, outras línguas menores, mas tem bastante filho o latim, né? Então, por isso que nós falamos que essas são as línguas latinas, né? Ou neolatinas, ou línguas românicas, né? Mas esses são os filhos do latim. Então, o latim não sumiu, ele se transformou, né? E ele ficou conosco por quê? Por que que o latim sobrevive até hoje na biologia? Primeiro que, né, todos os escritos que apareciam nas universidades, dos autores, durante a Idade Média toda, durante o Renascimento, os séculos XVI, XVII, XVIII, eram escritos em latim. Era a língua das universidades, né? Então, qualquer livro que era publicado na universidade até o século XVI, ele era todo em latim, né? Então, já era em latim, era a língua da universidade, né? E o latim continuou conosco, ele tem uma vantagem, né? Porque o latim, ele não puxa brasa para a sardinha de ninguém, né? O latim, ele não pertence a nenhum país. E isso causa muito conforto, né? Vocês sabem que a hegemonia da língua, ela é disputada pelos países, né? Houve um tempo aí onde todo mundo tinha que saber francês. Francês era a língua da moda, né? Literalmente a língua da moda, né? Depois teve uma época atual, onde o inglês é a língua internacional. A gente está percebendo aí que o mandarim, né, a língua da China, também já está tomando corpo, né? Então, essa disputa por línguas, para saber qual vai ser a língua franca, a língua de negociação, é uma coisa que poderia atrapalhar as ciências biológicas, né? Então, usar uma língua que não pertence a ninguém é um baita negócio, né? É bem interessante. Por isso que o latim sobrevive até hoje na nossa nomenclatura, né? E até quem é da língua inglesa não se chateia com o latim. Eles não costumam reclamar, né? Porque, por incrível que pareça, foi constatado que hoje mais da metade do vocabulário inglês não tem origem em palavras latinas, né? O inglês, a Inglaterra, né, melhor dizendo, por ter muito comércio com a França, né, eles têm um relacionamento mercantil, assim, milenar quase, né, eles importaram muitas palavras francesas, e essas palavras francesas são de origem latina, né? Então, eles têm um vocabulário, assim, vasto, com bastante palavra em latim. Então, até eles não ligam para isso, né? Porque senão, se dependesse deles, seria em inglês, né? Outra coisa interessante é que o latim não sofre mais deformações gramaticais, né? Como toda língua é viva, ou melhor, toda língua viva está sofrendo transformações, o latim não sofre mais, né? Como não tem mais aqueles falantes, né? Não é uma língua nativa de algum país, então a gramática dela está congelada. Ela está vindo aí há séculos sem sofrer nenhuma mudança, o que para a gente é muito bom, né? E vocês sabem que na biologia, a maioria dos termos, dos radicais, na verdade, elas têm origem grega, né? Tem origem no grego antigo. E esse grego foi muito fácil traduzir esse grego, né? Fazer a mudança daquelas letras gregas que vocês conhecem, né? Alfa, beta, gama, delta, aquelas letras em grego, né? Foi muito fácil transcrever essas letras para o latim, né? Então, vocês vão ver que tem um monte de palavra
que a origem é grega, né? A origem não está dentro do latim, está antes do latim. A origem é grega, né? Isso é uma coisa interessante para a gente. E pelo latim ser uma língua né, estrangeira, é interessante que todo texto, né, se é normas da BNT, a gente sempre coloca, ou deveria colocar, os nomes estrangeiros em itálico, né? A gente coloca um destaque naquele nome estrangeiro em relação ao texto. Um itálico, um negrito, né? Quando a gente faz manuscrito, a gente faz um sublinhado, né? E aí, os nomes científicos entram nessa história também, né? Como eles são em outras línguas, eles podem aparecer em qualquer texto, de qualquer língua do mundo, eles sempre vão estar destacados, né? Sempre vai estar itálico, né? Sempre é uma norma, né? Escrever o nome científico em itálico. Então, por isso o latim está aí até hoje, né? Não foi embora, né? Nós já tivemos várias propostas de mudança de idioma da nomenclatura. Vocês acham que o pessoal que fala inglês já não sugeriu para deixarmos todos os nomes científicos em inglês, né? Nós já tivemos propostas de transformar os nomes científicos em códigos, em números, né? Nenhuma das outras propostas vingou. Nós temos um botânico brasileiro, né, o Barbosa Rodrigues, ele já foi diretor ali do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, ele propôs que, seríssimo, né? Isso foi bem sério. Ele propôs que os nomes científicos fossem tupi. Ele defendeu por A mais B por que os nomes científicos seriam melhores, mais fáceis de pronunciar, de entender, se fossem escritos todos em tupi, né? É, infelizmente não foi para frente a ideia do Barbosa Rodrigues, né? Barbosa Rodrigues, um orquidólogo, né? Famosíssimo aí na área da botânica. Bom, e aí vamos falar de nomenclatura, né? Antes de chegar na pronúncia, né? Vamos começar. Onde começa essa história, né? De dar nome aos bichos, dar nome aos bois? Dessa vez eu vou abrir ali no chat, eu quero que vocês respondam. Quem foi o primeiro taxonomista? Quem foi a primeira pessoa a nomear os bichos, as plantas? Esse aí eu vou esperar a resposta. Pode escrever aí no chat. Quem foi a primeira pessoa que olhou para essa vaca e falou: Ah, tem cara de vaca? Ó, já estão respondendo aí. Aristóteles, Adão, Aristóteles. Vocês estavam estudando antes do mini curso aqui? Tá bom. Bom, voto unânime ali, né? O pessoal está falando que é Aristóteles, né? Vamos então só falar quando que começou a história, né? Eu já vou revelar para vocês quem foi o primeiro taxonomista. Esse aqui é a periodização da nossa história humana, né? Só para a gente relembrar aí, quando eu falar de antiguidade, falar de Idade Média, né? Só para vocês terem claro de onde eu estou falando, né? Isso aqui tem pré-história, antiguidade, Idade Média, ok? Nós tivemos um evento aqui que foi marcante na história da humanidade, né? Que está aqui, está no nascimento de Jesus Cristo, né? Os historiadores são unânimes de que Jesus existiu, né? Aí a questão religiosa é que ainda é debatida, né? Mas a figura de Jesus existiu, pelo menos assim, ele foi um grande líder político da sua região, né? E ele existindo, ele foi uma coisa tão importante na humanidade que aqui nós dividimos o antes e o depois, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. Não é aquela banda de rock, AC/DC, não, tá, gente? Antes de Cristo, depois de Cristo. Essa é a periodização da história do mundo, né? Quando a gente fala em taxonomia, né, que é a ciência que classifica e nomeia os seres, né, os seres vivos, nós vamos falar de outra referência, né? Na verdade, aparece aqui. O AC/DC da taxonomia aparece aqui, no finalzinho da Idade Moderna. A gente pode falar precisamente o ano, 1753, né? Quem que aparece aqui, que é o divisor das águas da taxonomia, né? O meu amigo Linneu. O Linneu, ó, essa sigla foi eu que inventei, tá, gente? Ela não existe, não, o ALDL, tá? Isso é uma brincadeira minha, né? Ah, toda taxonomia que nós falamos que existiu antes de Linneu
chamada taxonomia pré-linneana, né? É uma taxonomia que só tem valor histórico. Ela não existe hoje mais de forma prática, né? Então, saber o que aconteceu antes de Linneu é mais por curiosidade, né? Não tem aplicação prática usual hoje em dia. E a taxonomia que nós até hoje fazemos é a taxonomia linneana, daqui para frente, a nomenclatura linneana. Vocês estão acostumados aí com o nome científico das espécies terem dois nomes, né? Isso é coisa de Linneu, né? Então, falando um pouquinho então dessa taxonomia pré-linneana, tudo começou aí, deixa eu ver quem respondeu, quem está certo. A Arlene Miranda. A Arlene Miranda acertou, pode dar 10 para ela. Não, não sei se vale nota, né? Não, não vale não. O Adão foi o primeiro taxonomista, tá, gente? Vocês estão vendo essa figura que eu escolhi, eu acho ela bárbara, né? Vocês estão vendo aqui, escondidinha atrás da moita, né? O Adão não está querendo mostrar as vergonhas. Vocês estão vendo que ele está apontando para os animais? O Adão foi o primeiro taxonomista. Eu tenho certeza que ele olhou ali e falou: ah, esse aqui tem cara de cavalo, vai se chamar cavalo. Esse aqui tem cara de leão, vai se chamar leão, né? Aquele outro engraçado lá vai ser ornitorrinco, uma coisa assim, né? É, mas diz aí, é uma brincadeira que a gente faz com os taxonomistas, né? Que uma das funções de Adão no paraíso, imagina que ele não tinha muito o que fazer lá, uma das funções foi nomear os animais e as plantas, né? Foi registrando o nome dos bichinhos, né? O ornitorrinco deve ter ficado muito bravo, né? O ornitorrinco já é um bicho estranho, né? É bico de pato, mas dá leite, né? E tem veneno e nada, uma coisa de doido, né? Além disso, ele ganha o nome de ornitorrinco. Ele ficou muito bravo com o Adão. Bom, na brincadeira à parte, gente, a verdade é que esses aí, ó, esses foram os primeiros taxonomistas, né? A gente não tem, quer dizer, não foram esses aí, né, especificamente. A gente pode falar do homem das cavernas, né, os nossos antepassados, né? Eles foram os primeiros taxonomistas. Eles atribuíram nomes aos, mesmo sem falar, né, mesmo sem a linguagem estar tão evoluída, eles atribuíram os primeiros nomes, né? Então imagina aí, né, que pelo menos dois sons necessários eles tinham que ter para viver em sociedade, né? Ou num começo de sociedade, né? Um som que representasse predador, cuidado, né? Então imagina aqui que se esse que está com medo aqui, né? Se ele falasse né? Faz só esse barulhinho, não precisa ter um nome mais complexo. Significa predador. E para aquilo que é a caça, o que eles comem, né, o que eles podem alimentar, o animal inofensivo, seja a. É outro grito, outro sonzinho. Imagina aí, né? Então, esses são os primeiros taxonomistas. Eles precisavam se comunicar com qualquer começo de sílaba, de som, para poder entender o que é um e o que é um e avisar os demais, né? Então, aqui onde eles estão tentando matar não sei o que é isso, é um tigre dente de sabre, né? Não, não pode ser. Parece um leopardo. É esse felino aí, né? Pré-histórico. Então, vocês imaginam que para um avisar o outro que está vindo perigo ali, já tinha que ter uma vocalização. E a partir daí, todos os humanos precisaram, de certa forma, nomear os animais para mostrar o que é perigoso, o que não é, o que é alimento, o que é inofensivo. Agora, falando cientificamente, né, cientificamente falando, o primeiro taxonomista, né, pelo menos na área das ciências naturais, é esse que vocês já disseram ali no chat, né? É o Aristóteles. Aristóteles foi oficialmente o primeiro biólogo do mundo, né? Assim, é uma questão só de mérito aí, né? Mas Aristóteles estágio lá no século IV antes de Cristo. Só falando rapidinho dele, né? Eu acho importante essa parte. Bem nesse 4 antes de Cristo, ele já era discípulo de Platão, que era outro filósofo grego. O Platão foi orientador, né, do Aristóteles, ajudou no TCC dele a, a estudar os animais da época, né? O Aristóteles, ele foi professor do Alexandre o Grande, né, o Conquistador, né, um dos maiores imperadores também aí do mundo, né? Ele foi um tutor, aí, um professor do Alexandre, um cara muito inteligente. E ele é considerado, o Aristóteles, o pai da zoologia, né?
A zoologia começa com ele. Na sua época, Aristóteles registrou, estudou e classificou 500 animais, né? 500. Eu não sei por que esse número redondo, tá, gente? Ele registrou 500. Não sei se quando chegou 501, 502, ele. Ah, melhor deixar de fora. Vamos deixar 500, que é mais redondo, né? Não sei se aconteceu isso daí. Mas ele registrou redondinho 500 animais. Foi o Aristóteles que deu nome às castas das abelhas, né? Aquela coisa de abelha rainha, abelha operária, né? Isso aí essa divisão das castas é obra do Aristóteles. E ele separou basicamente os reinos em animal e vegetal, né? É uma taxonomia, né? Uma classificação muito simples, né? Reino animal, reino vegetal. Pronto, era isso, né? E vejam só, ele foi aceito até a Idade Média. O Aristóteles ficou mais de 1000 anos sendo usado como referência no estudo da zoologia, né? Por isso que ele é muito importante. A gente está falando de 1000 anos, onde quem quisesse estudar ciências biológicas fatalmente estudaria num livro do Aristóteles, né? Se tivesse acesso, claro. Olha que divisão que o Aristóteles fez, né? Do reino animal, o zoia, e o reino das plantas, o fútol, né? Ele dividiu os animais em dois grupos só, gente. Não é muito complexo, não. Ele dividiu em animais com sangue e animais sem sangue. Só. Essa divisão que ele fez é equivalente ao que a gente chama hoje de animais vertebrados e animais invertebrados, né? O que para a gente é mais importante é a presença da vértebra, que é o critério que dividiu os grupos, né? Por Aristóteles era com sangue ou sem sangue. Pelo menos sangue naquele sentido de sanguinho vermelho, né? Que a gente conhece. E as plantas, olha que divisão sensacional o Aristóteles propôs. A botânica ia ser um tantão mais fácil se fosse dividido igual o Aristóteles disse, né? Em ervas, arbustos e árvores. Eu faria uma prova de botânica assim, sorrindo, se tivesse essa classificação. Não tinha nada de liliópsida, magnoliópsida e fabácea, não sei esses nomes complicados. A planta ou era erva, ou era arbusto, ou era árvore. Pronto, acabou, né? Mas, e vocês acreditam que essa divisão ficou mais de 1000 anos vigente? 1000 anos que em botânica e zoologia a gente estudava era isso, né? Não tinha que se preocupar com aquela taxonomia complicada que a gente tem hoje, né? Então, 1000 anos de Aristóteles, 1000 anos também desse rapazinho aí, menos conhecido, né? O Teofrasto de Ereso. Teofrasto de Ereso, contemporâneo do Aristóteles, era discípulo dele, né? O Aristóteles, toda a raiva que ele passou com o Platão, né, com o orientador dele, ele descontou no Aristóteles, que é a coisa que o orientador faz, né? Pegar o perrengue que passou e passar para o aluno, né? Mas talvez isso aconteceu, não está atestado, né? E ele o Teofrasto foi fundador da anatomia vegetal. Então, o que o Aristóteles fez pela zoologia, o Teofrasto fez pela botânica, né? Ele foi num estudo paralelo ali, né? E olha só quantas plantas o Teofrasto classificou. Coincidência, né? Será? Eu não sei, eu imagino que planta, quando ele chegou na 501, 502, por respeito ao seu orientador, ele também resolveu parar. Falou, né? Vamos deixar por 500, tá bom, eu já estava cansado mesmo, né? Tá bom, vamos deixar por 500, né? E esse também foi outro aceito até a Idade Média, né? 1000 anos de Teofrasto com essas 500 plantas, né? E aqui, gente, eu vou passar para vocês um resumo do que é a Idade Média. Eu vou simplificar 1000 anos da nossa existência como civilização nesse slide aqui só, tá, gente? O que foi a Idade Média para a ciência? É isso. Ok? Então pulei. Pronto. Passei 1000 anos para vocês de nada, né? Tem uma coisa ou outra, alguns poucos autores contribuíram um pouquinho, né, com zoologia, com botânica, mas esses 1000 anos, né, custaram muito caro para a gente em termos de desenvolvimento científico, né? Pouca coisa aconteceu na Idade Média. Inclusive, tivemos até alguns retrocessos. A gente vê os livros de zoologia passando a classificar morcego como ave, ou classificando baleia como peixe. Isso já era uma classificação que o Aristóteles não tinha errado, né?
E aparecem uns absurdos desse. Os livros de zoologia também da Idade Média constavam aqueles monstros marinhos. Então, ver unicórnio, ver aquela hidra do mar, lá, aquele monstro, né, aquele polvo gigante, também tinha. E isso estava nos livros de zoologia, tranquilamente, né? E aí, nós temos ainda assim, né, um problema de nomear as espécies, um problema com o qual Aristóteles não resolveu mexer, não, tá? A parte da nomenclatura ficou sem critério durante muito tempo, né? E dar nome para as espécies é difícil. Eu vou mostrar para vocês o raciocínio, né? Vamos supor que eu, botânico, encontrei uma margarida, uma florzinha lá, né, que todo mundo conhece, e aí eu nomeio ela como Margarida. Eu acho que Margarida é um nome que combina, pronto, vai ser Margarida. Beleza, não teríamos problema. Só que daí eu já conhecia a margarida branca, e logo ali eu descobri uma margarida de outra cor, a amarela. E aí eu mudo o nome das duas espécies. E é até simples de resolver isso, né, gente? Uma margarida eu vou chamar de margarida branca e a outra de margarida amarela. Pronto, tá fácil, né? Só que daí eu vou descobrindo mais margaridas, né? Eu descobri que aquela margarida branca tem uma que dá no norte que tem umas características X e outra que dá no sul que tem umas características Y. Então são espécies diferentes de margarida. Mas aí tá fácil resolver o nome ainda, né? Fica simples, fica Margarida Branca do Norte, Margarida Branca do Sul. Pronto, né? Agora vocês estão vendo onde eu quero chegar, né? Vocês estão vendo. Aí, aquela Margarida Branca do Sul, eu descobri que ela tem dois tipos, tem duas espécies muito parecidas, uma de pétala estreita e outra de pétala larga, né? Resultado, como é que fica o nome dela? Uma vai se chamar Margarida Branca do Sul, de pétalas estreitas, e a outra Margarida Branca do Sul, de pétalas largas. Vocês estão vendo onde isso vai parar? Né? Aí eu descubro uma outra margarida, uma de cal... Então, você vai somando nomes às palavras, né? Conforme você vai descobrindo, soma nomes. E isso vai virar o que nós chamamos de nomenclatura polinomial. Polinomial são vários nomes, né? Só que em latim. Aqui eu dei o exemplo para vocês como é que funciona o sistema, né? A cabeça dos naturalistas antigamente. Só que agora em latim, né? Como é que fica isso? Esse passarinho aqui, né, que nós chamamos de tordo, né? Esse tordo aqui, ele tinha um nome polinomial. Olha como é que era. É o Turdus minor senerio albus maculatus. Você já pensou, toda vez que você tiver que falar do tordo, né? Você está num congresso aí de ornitologia, conversando com outro pesquisador, e aí você fala para ele, eu estou trabalhando com Turdus minor senerio albus maculatus. Então, o nome polinomial, ele descreve o animal, mas ele é muito longo, ele é difícil, né? Se formos traduzir aí, né, para vocês saberem o que está escrito, ali está escrito tordo, minor é pequeno, né? É o tordo menor, né? Dos vários tordos que existem, esse é o menor. Cinério albus. Cinério significa cinza, né? Vocês lembram de incinerar, né? Cinério é cinza e albus é branco. Então está falando das cores das penas, né? E maculatus significa manchado. Então é o pequeno tordo manchado de branco e cinza. O próprio nome científico do animal descrevia esse animal, né? E aí, gente, como é que a gente consegue nomear tantas espécies de uma maneira mais prática e de uma maneira organizada, né? Quem que entra na história para salvar a gente, né? Ele, o Popozão. Oh, não, não, esse é o Linneu. É o da Grande Família, de uma série que vocês já não assistem mais. Era boa, né? Era boa a Grande Família, lá acabou. Gostava demais do Linneu. Linneu, inclusive, era veterinário, né? Linneuzinho. O nome do Linneu, do personagem Linneu, vem, inclusive, né? É do nosso cientista mesmo, é do Linneu. Aí vocês estão vendo dois quadros do Linneu. O primeiro, ele está jovem, era a época que ele era estagiário, ganhava uma bolsa de iniciação científica na Universidade de Uppsala. Comia no RU, né? Passava frio lá. Esse era o Linneu universitário, melhor dizendo. E olha só que interessante, essa roupa dele aqui, gente, era uma roupa de campo, tá?
vocês estão vendo que ele está cheio de umas coisinhas na mão, uns apetrechos? É uma roupa de sair, uma roupa de campo dele, né? Num lugar extremamente frio, que era a Lapônia, né? Lá na a região da Suécia. Então, o Linneu, ele usava essas roupas aí. E depois, o Linneu velhinho, aí, desse outro lado, é o Linneu, né, com cachinhos dourados, né? Então, aqui ele já tem todos os títulos que ele ganhou em vida. Eu acho que foi o último retrato que foi pintado dele, né? Já estava velhinho, perto dos 70 anos de idade. Né? Então, esse é o nosso Linneu. Vocês estão vendo ele jovem e ele velho. Parece até aquele aplicativo, né, que o pessoal está usando no Face, de versão nova, versão velha, né? Bom, o que a gente pode falar do Linneu? Por que ele é uma figura central, importante para a gente, né? O nome dele, na língua original, né, da Suécia, em sueco, é Carl von Linné. Carl von Linné. Só que a gente ficar falando Carl von Linné toda vez é complicado, então nós aportuguesamos. Podemos falar numa boa Linneu, ou se quiser falar o nome dele completo, é Carlos Linneu, né? Carl é Carlos, se a gente for traduzir. Então, meu amigo Carlão, meu amigo Linneu, ele era zoólogo, botânico e médico. Só isso que ele era, né? E ele não era qualquer médico, gente. O Linneu era o médico arquiatra, né? Arquiatra é o médico único, o médico exclusivo do rei, né? O rei tinha um médico eleito, né? Só um que podia cuidar dele, e no caso era Linneu, né? Então Linneu cuidava do rei. Olha só, né? Não basta ser médico, tem que ser arquiatra para ser o cara, né? Uma curiosidade, gente, esse símbolo que vocês usam até hoje, né? O símbolo de masculino e feminino é obra de Linneu. É Linneu que introduziu o uso desses símbolos para representar macho e fêmea, né? Na verdade, os planetas, né, e os deuses romanos, eles tinham já, né, não foi ele que inventou o símbolo, ele fez o uso, né? Os planetas, eles já existiam os símbolos, né? Então, esse aqui é o símbolo do planeta Marte, ou do deus Marte, né? E o símbolo do planeta Vênus, ou da deusa Vênus, que são deuses romanos, né? Marte, se eu não me engano, o equivalente dele grego é Mercúrio, e Vênus é a Afrodite, né? Ah, Marte aqui era o deus da guerra, né? Deus da guerra, por isso que o símbolo dele, imagina uma pessoa sendo vista de cima, né? Vendo a cabeça dela. É uma pessoa segurando uma lança. Lança é da guerra, né? E aqui na beleza, que é uma cruz para baixo, era a deusa Vênus, deusa da beleza. Então é uma pessoa segurando um espelho, né? Vocês têm que imaginar, né? Não está muito parecido. Mas essa é a explicação dos símbolos. Linneu escrevia para todos os animais que ele estudava, né? A Letícia me corrigiu aqui, perdão. O equivalente de Marte é o Ares, tá? É o Ares, né? Não é o Mercúrio, não. Mercúrio é o deus das mensageiros, né? Não tem nada a ver. Beleza. Então, Marte, o equivalente grego é Ares. É o Ares que aparece lá no filme da Mulher Maravilha, né? Se alguém assistiu, aparece o Ares lá, né? Isso. Então tá. Então não tô tão perdido. Beleza. Então, olha só, esses deuses viraram os símbolos que a gente usa até hoje, né? E aí, Linneu socou, humilhou, pisou no pescoço do Aristóteles, né? Olha só, enquanto Aristóteles e aquele orientado dele, meia pataca, né, ficaram só com 500 plantas, na última publicação de Linneu, ele tem catalogado 7.700 plantas, 4.400 animais, né? Então, Linneu, por isso, não é à toa que ele é uma referência grande na nossa área. No mínimo, ele foi o maior compilador de nomes, né, da história da biologia. Olha para você escrever esse tanto de animal e planta. E não é só escrever o nome, tá, gente? É escrever a descrição. É escrever o nome em latim e a descrição em latim. Então, olha que fantástico o trabalho do Linneu, né? A gente sabe que hoje tem muito mais que isso, né? Mas é por isso que ele é chamado de pai da taxonomia, né? Se o Aristóteles era o pai da zoologia, o Linneu é pai de alguma coisa também, ele é pai da taxonomia, né? Um dos apelidos que Linneu tinha na sua época era de o segundo Adão. Segundo Adão, gente, né? Porque, como falaram aí, o Adão, pelo menos na Bíblia, né, ele nomeou os seres viventes. Linneu fez o mesmo, né? E para o filósofo francês Rousseau,
Linneu era o maior homem do mundo. O Linneu é um dos primeiros casos de cientista celebridade que nós temos na Europa, né? Ele era um cientista muito conhecido na Europa inteira. Ele viajou muito pela Europa, depois que ficou famoso, né? E viajou de graça, né? Os reis queriam trazer Linneu, né? Para passear nos seus países. Então, Linneu andou muito, ele se correspondia com quase todas as universidades conhecidas da Europa, né? Ele era muito celebridade, ele é um cara, assim, muito admirado na sua época, né? E a obra referência dele que eu mostrei para vocês no começo aqui, né, da apresentação, é essa aqui, o Sistema Naturi, né? A primeira edição é de 1735. E a primeira edição, gente, vocês não imaginam quantas páginas tinha. A primeira edição não passava de 20 páginas. Era um livreto, era uma coisinha simples, né? A 10ª edição, que é de 1758, é a que começa a taxonomia animal, é a mais importante, né? Depois, acho que a última edição dele, a 13ª, ele já tinha que escrever em 3 tomos, né? Tinha que ser 3 livros, porque já não cabia mais em um livro só, né? De tão grande que ficou. E é nessa obra que ele divide o mundo dos seres vivos em 5 grupos, né? 5 táxons, de uma forma hierarquizada, né? Era reino, classe, ordem, gênero e espécie. O Linneu não inventou as 7, não, tá? Tá faltando aqui o filo, tá faltando a família. Essas foram propostas posteriores, tá? Linneu só colocou essas 5. Né? Mas ele que trouxe a ideia de uma divisão hierárquica, né? Esse que foi bastante interessante. E aqui uma curiosidade, ó, deixa eu voltar. Essa capa que vocês estão vendo aqui, que é a 11ª edição, vocês estão vendo que tem uma figura, né? Aqui embaixo. E aí eu vou ampliar essa figura para vocês tentarem enxergar melhor. Essa figura, gente, seria um retrato do momento da criação do mundo. Então, essa pessoa que está aqui, essa figura no meio, seria a mãe natureza criando o mundo, né? E aqui estão todas as criações, né? Ó, tem macaco, tem borboleta, lá no fundo tem um dragão, né? Então tem aranha, tem ave, né? E olha só quem que está aqui desenhadinho no pé, debaixo de um pé de goiaba. Ele está apontando, igual o Adão fez naquela outra figura, né? Apontando o dedo para todos os elementos e anotando o nome num livro, né? É ele próprio, o Linneu. Linneu está aqui renomeando todo aquele trabalho que o Adão teve de dar nome aos bichos, vem Linneu e faz um segundo nome, né? Adão deve ter ficado muito bravo. O Linneu não era nada, ele não era nada, assim, modesto, tá, gente? Eu não falei dessa frase aqui, ó. Numa das edições dele, tinha essa frase aqui, ó. Deus creavit e Linneus desposuit, que significa Deus criou e Linneu organizou. Então, ele sabia que ele tinha, né, a moral toda, né? É, mas para colocar essa frase, o bicho devia se achar, né? Mas ele era bom mesmo, para colocar uma figura dessa, né? E ele nos brindou com a nomenclatura linneana, foi nessa outra obra, né? No Espécies Plantarum, que é as espécies das plantas. Como é que ele transformou aquele nome longo, né, aquele nome polinomial, né, num nome mais compacto? Linneu, ele tinha o hábito de escrever nas margens dos livros um apelidinho. Era um apelido, né, para cada espécie. Então, olha o exemplo aí dessa ervinha, conhecida como erva de gato. Não sei quem aqui tem gato, né, já deve ter visto isso, se já viu a erva. É uma erva que os gatos ficam doidões. Se eles encontrarem essa erva, eles rolam nela, se coçam. Não sei o que essa erva tem, que é um atrativo natural para gato, né? Então, o nome dessa espécie, da erva, nome polinomial, era Nepeta floribus ininterruptis picatus pedunculatis. Fácil, né, gente? Uma coisa simples. Como o Linneu não queria ficar falando esse nome completo toda hora, ele só escrevia no cantinho lá, né? Escreveu o apelido, Catária. Catária, em latim, significa dos gatos, né? Só isso. Essa é a erva dos gatos.
Hoje, o nome científico, né, que Linneu deu para essa erva é Nepeta catária. Ele pegava a primeira palavra do nome polinomial, juntou com aquele adjetivo, né, aquele apelido que ele colocou, e a comunidade científica, por respeitar muito Linneu já era conhecido quando ele propôs isso, adotou o sistema linneano, né? Não é que ele está propondo nada demais, né? Mas até então ninguém tinha usado nomenclatura binomial, né? Então, respeitando Linneu e a fama que ele tinha, passaram a usar essa nomenclatura com dois nomes, que vocês conhecem até hoje, né? Aí aquele nosso amigo tordo, hoje ele se chama Mimus Polyglotos, né? Mimus, porque ele é um mimo, né? Deve ser por isso. E poliglotos significa muitas línguas. Poliglotos. Dizem que é uma ave que imita sons de outras aves e que canta em variados tons, né? Então, o mimo poliglotos, ele, várias línguas. Ficou esse o nome dele. E do modo geral, isso aí eu nem vou focar muito nesse ponto, né? Mas só relembrando o que é a nomenclatura binomial, que toda nomenclatura tem que ser escrita em itálico, se tiver num texto, né, digitado. Claro que é quando é possível, né? No Facebook não dá para pôr em itálico, mas no texto, no Word, né, em outros lugares, tem que destacar. A primeira palavra sempre é o epíteto genérico, ou nome genérico, né? Equivale ao gênero, e o segundo é o epíteto específico. Um erro muito comum que o pessoal faz é achar que o nome da espécie é só o segundo, é só a segunda palavra, tá? Então, cuidado, o nome da espécie são sempre os dois nomes, tá? E Lilium é, é o lírio, né? É o nome dele, dessa planta aí em latim, né? E Lilium é o gênero, beleza? A primeira palavra é o gênero. Ó, o Vinícius Mendes está falando que mimos significa mímico, que imita. Ah, faz mais sentido, né, Vinícius? Né? Mimos é o que imita. Pode ser, aí tá, conversa melhor com o poliglotos, né? Valeu, ótima observação. Beleza, pessoal, aqui eu vou fazer uma pausa assim, estratégica, né? Porque agora a gente vai para a pronúncia, né? Então, mas esse contexto histórico é importante para a gente chegar até aqui, né? Foram algumas perguntas que apareceram antes, previamente aqui para mim, sobre história, por que do latim, como é que chegou até aí, né? Bom, mas daí deixa eu só me dar um feedback. Como é que eu estou aí de volume, de som, de imagem, de velocidade da fala? Porque se vocês deixarem, vocês viram, né? Fala que... Ah, joia. Então tá bacana. Tá bom para vocês, tá bom para mim também. Bom, aí, gente, agora nós vamos para a pronúncia. Lembrando que a pronúncia do latim é científico. Não é a pronúncia do padre, que é um latim eclesiástico, é uma pronúncia parecida com a do italiano, né? Não é essa. Não é a pronúncia clássica, que algumas pessoas falam, né? Diz para vocês que não justifica adotar uma pronúncia que é do século II antes de Cristo. A gente usa a pronúncia que é da época de Linneu, dali para frente, tá? Eu vou apresentar aqui só as principais, tá, gente? A gente não consigo pronunciar todas. Eu vou apresentar todas. Eu vou mostrar aquelas, assim, que todo biólogo tem que saber, tá? As basiconas mesmo, aquelas que, pelo menos, quem fez esse mini curso está proibido de errar depois, tá? Então, eu vou começar a pronúncia letra a letra e depois eu entro em sílaba tônica, tá? Para todos os casos, se alguém quiser, já fazendo merchan aí, mas se alguém quiser aprofundar nos estudos, tá, pessoal? Fica aí a sugestão, um livro que eu lancei a segunda edição recentemente, é a Pronúncia do Latim Científico, né? É pela editora UFV, a editora aqui da minha universidade. Aí ele está bem mais completo, né? Então, mas o basicão já dá para a gente ver hoje, né? Então, hashtag partiu, vamos fazer o seguinte, eu vou falando as pronúncias aqui, e como isso é um mini curso, né? Vão tentando pronunciar isso aí onde vocês estão, né? Na casa, seja onde vocês estiverem, né? Eu vou falando aqui e vocês pronunciem. A gente só aprende a pronunciar latim pronunciando, tá, gente? Não é escutando o Rafael aqui falar, tá? Então, eu vou colocando, vocês põem aí também. Vou meio que numa ordem alfabética, né? Mas tem aqueles casos que eu já mencionei um pouquinho antes ali, que são os ditongos
AE e OE. Na maioria dos casos, assim, cerca de 90% das vezes, quando aparece um AE, OE, a pronúncia é E. Você pode falar ou E, tanto faz, tá? Não tem problema. Mas a gente nunca pronuncia AE ou OE. Vamos para os exemplos, né? Isso aqui é uma bactéria causadora da lepra, né? Melhor dizendo, né, em termos mais atuais, né? A hanseníase, né? E como é que eu pronuncio isso aqui? Mycobacterium lepre. Lepre. Então, coisa que vai doer o ouvido de outra pessoa, um biólogo ouvir, é se você pronunciar leprae. Não fale leprae, por favor, né? Lepre. Mycobacterium lepre. Esse aqui é uma espiroqueta, né? Tentem pronunciar aí. Espiroqueta. Vão lembrando, vai pronunciando aí, eu vou falando daqui. Mycobacterium lepre e espiroqueta, né? Então, jamais falamos espirocaeta ou espirocheta, né? Porque daí é para matar mesmo, né? E o nome das famílias aí, essas duas são famílias animais, né? Também todas têm uma terminação AE, né? Esse ditongo AE. Lembra que a pronúncia é E. Então, a gente sempre pronuncia cânide, falcônide, tá? Depois eu vou explicar por que que elas são proparoxítonas, mas fica cânide, falcônide. O último AE é som de E. Joia? Essa vocês conhecem, né? É, hoje o que está na moda é o slime, né? Mas na minha época tinha a amoeba. A amoeba era como aparecia na propaganda, né? Uma musiquinha que ficava amoeba, um negócio assim. Não sei se é do tempo de vocês, né? Mas amoeba se escreve amoeba, mas a leitura é ameba. Ameba. O-I-E, tem som de E. Ameba. Beleza? Ó, outra coisa aí que está dentro de vocês, tênia. Vocês lembram da tênia solium, da tênia saginata, né? Se escreve taênia, mas se lê tênia. Acho que isso aí o pessoal não costuma errar, não, né? É, agora vamos para as exceções, pelo menos as mais famosas, né? Quando A e E estão juntos, na maioria das vezes é um ditongo. E se é um ditongo, a pronúncia é E. Quando ele é um hiato, quer dizer, pronúncias separadas, quando ele é um hiato, aí eu tenho que pronunciar as duas letras. E ele vai aparecer em pouquíssimos casos, tá? Então fica aqui Aedes aegypti, tá? O primeiro AE do Aedes, ele é separado, ele é um hiato, né? Então você vai falar Aedes. Agora o segundo AE é um ditongo, ele é junto. Por isso que fica Aedes aegypti. Tá? Edis é uma pronúncia incorreta. E outras palavras que começam com radical aero, né, que significa ar, né, vocês podem pronunciar aéreo. Tem que falar as duas letras. Aereomonas. Ok? Aí o Matheus está perguntando, a sílaba tônica, no caso de Cânide e Falcônide, é a primeira? Ó, no caso do Cânide, sim. Quando a gente fala de pronúncia de sílaba, a gente conta de trás para frente, né? A gente nunca fala primeira, segunda. A gente fala sempre ou é última, ou penúltima, ou antepenúltima, né? No caso de Cânide, é a antepenúltima, que é a primeira, né, da palavra. Agora, no Falcônide, é a antepenúltima, mas que no caso dele é a segunda, tá? Então, eu vou falar daqui para frente das sílabas tônicas, a gente sempre conta de trás para frente, ou é última, ou penúltima, ou antepenúltima. Então, gente, no ditongo ai e oi, se tiver um C na frente, a gente nunca fala também cai e coi. Vamos pronunciar C. Tá simples, né? Então, esse aqui é um gênero de répteis, né? Cecília, é réptil? É, né? Ah, é a cobra cega. Eu acho que é réptil, sim. Pra vocês verem que a minha área mais é a botânica, na parte da zoologia eu tô sofrendo. É que Cecília, gente, é o nome da minha filha, né? Aí eu fico todo envaidecido para colocar. Cecília, em latim, o nome de criança, né? Nome de mulher, se escrevia assim também, igual o gênero, né? Cecília. Cecília Anfírio? Ah, já me corrigiram. Cecília Anfírio, pelo amor de Jesus, né? Cecília Anfírio.
Então, se escreve Caecília, mas se lê Cecília, tá? Igual o nome em português. Isso aqui é um micróbio, né? Cenóbia. Então, nunca pronuncie Coenóbia, qualquer coisa assim, né? Percebeu? C-O-E, Cenóbia. Fechou? O raciocínio parecido, tá com G-A-E, né? A gente nunca pronuncia como Gai, é sempre como G, tá bom? Então, olha só, aqui tem uma espécie que eu não lembro qual que é o primeiro nome dela, né, do gênero, mas o segundo era Megera. Achei engraçado para trazer, né? Se escreve Megaera, mas a gente não pronuncia Megaera, tá? É Megera, né? A mesma coisa ali no segundo. Acho que alguma pessoa de sobrenome Barriga, né? Barriga é um sobrenome, tá, gente? Acho que é um sobrenome mexicano até. Lá tinha o senhor Barriga, né? Enfim, Barrigas, se alguém homenageou uma mulher de sobrenome Barriga, o nome ficou Barrige. Barrige. A gente não escreve, não pronuncia barrigai, tá? Barrige. Soa estranho, mas fica por isso mesmo. Tá joia? Agora, quando aparecer um G, um gui, vamos tentar ler sempre como se tivesse. Lembra da trema? Vocês são da época do trema, né? Vamos tentar pronunciar sempre como se tivesse um trema, né? Então fica gue, gui, sempre, tá? Então esse aí é do sagui, né? Fica saguinos. Nunca fala em saguinos, tá? É saguinos. Essa aqui é um felino, se eu não me engano, guetarda. Guetarda. Pronunciaram aí? Esse aí tá fácil. Eu trouxe só exemplo fácil para vocês, tá? E de modo similar, nós temos o que vocês vão pronunciar qui. Olha? Então, vamos pronunciar aí, gente. Inquilinos. Lembra de. Como parece inquilino, né, em português, o pessoal pronuncia inquilinos, né? Mas não, é sempre qui. Inquilinos. Ou quédios, o segundo ali, quédios. Nada de quédios, tá? Apareceu o QUI, pronuncia como se tivesse a trema. O H, gente, é sempre sem som. O H tá ali de enfeite, tá? Ele não tem pronúncia. Se vocês ouvirem um americano pronunciando o nome da nossa espécie, ele vai falar Homo sapiens, porque eles pronunciam o H, né? Eles falam hospital. Então é natural que eles pronunciem Homo sapiens. Ou melhor, eles falam Homo sapiens, né? Homo sapiens. Não, não entrem nessa conversa. O nosso latim regionalizado não tem pronúncia de H, tá? Então, dois animais que vocês conhecem aí, ó, é hiena. Hiena. Deixa o H de fora. Ali tem um ditongo AE, né? Então fica hiena. E o famoso hipopótamos. Hipopótamos. Parece que é o Mussum que está falando, né? Hipopótamos. Bom, o pH acho que ninguém erra, né? O pH todo mundo está bem familiarizado. Eu vejo aqui em Viçosa, na minha cidade, quando alguém vai preencher um formulário com o meu nome por aí, ele sempre pergunta se o meu Rafael é com PH, né? Se o Rafael se o Rafael é com PH ou é normal? Eles falam, né? É normal, com F, né? Bom, mas isso aí todo mundo já conhece, né? O PH de farmácia, né? Então, ó, foca, fênix, tá fácil, né? Não tem muito erro. O H sozinho não tem pronúncia. Agora, quando ele se junta a outras letras, aí ele modifica a pronúncia, né? Agora aqui um cuidadinho, né? É o famoso R inicial de radical. Deixa eu mostrar o exemplo, né? As palavras são divididas em radicais, né? Em pedaços de palavras, de um modo bem, assim, simplista, né? Então, aqui nós temos dois pedaços de palavras, né? Ó, micro e rafes. Micro, rafes. Quando o R está num inicial de radical, ele sempre tem o som de Rá, som de dois R's, né? A gente aprendeu em língua portuguesa que quando o R está entre duas vogais, ele tem som de Rá, né? Igual em caro, né? A gente não pode pronunciar aí como micro-rafes. Fica até feio, né? Fica estranho. Se ele estiver iniciando um radical, pronuncia como um som de dois R's, tá? Então fica aí micro-rafes. Aí ali é um gênero de bromélia,
né? Neorregélia. Neorregélia. O regélia é o começo de um radical, então é som de dois R's. E um raciocínio parecido para com S, tá, gente? Mesma coisa. Se o S está entre duas vogais, a gente tem uma tendência, igual lá na rosa, de pronunciar com som de Z, né? Aí fica rosa. Aqui, eu não posso pronunciar pterosaurus. Tá errado. Como ele tá o saurus é um radical, né? Ptero é um, saurus é outro. Como ele é um início de radical, ele tem som de dois S's, né? Então vocês vão pronunciar aí pterosaurus e esquistossoma. Esquistossoma é familiar para gente, né? Da biologia, né? Esquistossoma. Beleza? Se aparecer TI e esse TI tiver seguido de uma vogal, ele muda a pronúncia, né? Vira si. TI vira si, né? Então, esses dois nomes vocês vão ler. Espelécia. Nada de espelétia, tá? Espelécia. Vocês vão pronunciar genciana. Tranquilo? É, né, eu falei da Cecília agora há pouco, né? Um nome comum que existia em latim era Letitia. Se escrevia Letitia, mas se lia Letícia. Né? É por isso que hoje nós temos as Letícias, né? Se escrevia Laetitia, mas hoje a gente lê Letícia. Né? Então lembra, TI seguida de vogal tem som de si. O X, gente, costuma dar um pouquinho mais de nó na garganta, né? X sempre, 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 sempre tem som de kiss. É igual de táxi, tá bom? Olha como ficam essas palavras aqui, né? O grupo ali dos tatus, dos tamanduás, né? Todo mundo costuma falar Xenartra, porque é assim que a gente fala em português, né? Agora, se for pronunciar o nome do grupo em latim, vai ficar Xenartra. Fica até um pouco mais difícil de pronunciar, né? Mas é isso mesmo. Xenartra. Xenartra. O segundo ali, ó, maxilípoda. Maxilípoda. Maxilópoda, tá? Maxilópoda. E o terceiro nome ali, eu acho que foi um peixe, não sei se é loricária, o gênero, mas não é isso que importa, né? Ele foi descoberto no Rio Coxim. Rio Coxim, ali no Mato Grosso, né? Então, como ele foi descoberto no Rio Coxim, naturalmente as pessoas vão pronunciar coxinenses, né? Rio Coxim, coxinenses. Mas daí tá equivocado. Latim, o som é de quis, né? Então vai ficar coxinenses. Coxinenses. Tá joia, gente? Aí é um pouco mais difícil o X, mas com prática aí a gente vai lembrando dele. Sempre com som de táxi, né? O CH eu acho que o pessoal não costuma errar muito, não. O CH não tem crise, né? Sempre com som de K. Né? Lembra dos cordatos, né? Dos cordados, né? O filo cordata, né? Temos aí a quimera. Então, CH sempre com som de K, beleza? Né? E outro aqui um pouco menos usual, aparece muito menos, né? Quando tem um G seguido de E, a gente fala G, né? Não tem problema. Agora, se ele for GG ou GH, aí muda, né? Olha aquele gênero ali, ó. Nós vamos pronunciar eguerela. Eguerela. Se aparecer dois Gs, aí é som de G. Eguerela. Tá? Se fosse um G só, eu falaria egerela, sem problema. Tá? Mas como são dois, eguerela. Vocês lembram dos túbulos de Malpighi, né? Alguém homenageou o Malpighi aí também. Temos o gênero Malpighiae, né? Então tem GH, o som é de Gui também, né? Malpighiae. Beleza? Aí, gente, tem mais aqui, ó, né? O SH, sim, ele vai ter o som de X, tá bom? O, o SH de shampoo, né? Se aparecer SH, é de chá, o som, né? Então, nós temos um gênero conhecido pelos biólogos, né? A Leishmania. Aí é o S bem chiado, S carioca, tá, gente? Leishmania. Tem que chiar. E o segundo gênero ali, né? Vocês vão pronunciar Shakia.
Aí eu coloquei o trava-línguas de propósito, né? Cháquia. O CH tem som de K, mas o SH tem som de chá. Então fica cháquia. O W, gente, é um conflito, né? O W ele tem duas pronúncias. Ele pode ter som de U ou som de V. Tudo depende da origem da palavra. Vamos ali para os exemplos. Se a palavra original for alemã ou polonesa, né? Normalmente o W tem som de V. Aí vocês vão lembrar do V, do W, do Volkswagen, né? Se pronuncia Volkswagen, né? Volks, som de V. Ou lembra de alguém que se chama Wagner, Wagner com W, né? Que é de origem alemã. Se a palavra original for alemã, aí o som é de V. Se a palavra original for de origem inglesa, aí é som de U, né? Então, olha ali, Wolbachia, né? Foi em homenagem a alguém de sobrenome Wolbach, né? Então, vai pronunciar Wolbachia. Outro difícil da biologia que aparece, né? Se escreve Wuchereria, mas a gente vai pronunciar Wuchereria. Lembra da Wuchereria Bancroft? Né? Então, som de V, né? Wuchereria Bancroft. Aí vocês vão ter que descobrir a origem, né? De quem que está homenageando, né? A Lilian está perguntando ali se existe algum site que ajude. Lilian, normalmente, quando eu digito o nome do gênero no Google, né? E digito etimologia, né? Então você digitaria lá, Wolbachia, etimologia. Normalmente eu já tenho a origem, né, de quem está, assim, na primeira página já aparece quem está sendo homenageado, né? Se é um alemão, se é um inglês, aí já dá uma ajuda, tá? É bem simples. Agora, aquela família Winterácea foi dada em homenagem a John Winter, né? The winter is coming. Winter. O W tem som de U, né? Então vocês vão pronunciar Winterace. Winterace. Tá? Dá uma esticadinha no último E. É esse que é o transtorno. Mas eu falo para o pessoal assim, na dúvida, se você não sabe a origem, não sabe se é U ou V, pode falar com som de U que você não vai estar errado, tá? U, Wolbachia. Não, em último caso, não seria o pior dos sons, tá? Se não souber, apela para o som do U, né? Não apela para o som do V. O V é só se você tiver certeza, né? E aí, gente, vamos lá para a sílaba tônica, que é um exercício que não é difícil, não, tá? Não, tô brincando, é difícil sim. É difícil. Mas eu tenho alguns macetes aqui, não, uns macetões para dar uma mão para vocês. Na nossa língua portuguesa, o acento ajuda, né? Mostrar onde está a sílaba tônica. Vocês estão vendo aí que em sílaba é uma palavra proparoxítona, né? A tônica está no si, né? Então, e o acento ajuda a gente, né? O acento já dá essa mão. Agora, o latim, lá nos nomes científicos, né? Ele não tem acentuação, é proibido, né? Os códigos de nomenclatura científica não deixam colocar acento, C cedilha, tio, nada disso. E nem aquela ligadura que também ia dar uma mão para a gente, né? Não deixa. Então fica difícil você determinar onde está o acento, né? Mas eu vou dar uns macetes aí, né? Então, as únicas palavras, né, que são oxítonas em latim são palavras que só têm uma sílaba. Se ela tem uma sílaba, como é o caso do gênero do rato aí, né, o mus, né, músculos. Mus é uma sílaba, então é o único tipo de palavra que é oxítona, né? Agora, a paroxítona é aquela que está na penúltima sílaba, né? Então, lama, agamura, né? E nós temos aqui exemplos de proparoxítonas, são aquelas que estão na antepenúltima sílaba. Então, o gênero da águia, né? A gente fala aquila. Lembra? QI com som de qui. Aquila. Fistulária. Brádipus. Né? Então, o brádipus não é bradipus e não é bradipus. É brádipus. Aumenta o tom na primeira sílaba. Brádipus. Né? Brádipus é um gênero de bicho preguiça.
Entenderam aí? Essa diferença entre oxítona, paroxítona e proparoxítona é fundamental, tá, gente? Vamos para as manhas, para os macetes. Se alguém adquirir o livro lá que eu falei, vai encontrar isso lá. E se alguém não adquirir, já está vendo por aí, tá bom? São as 4 leis fonéticas que dão assim, uma ajuda para identificar onde está a sílaba tônica, né? Então, primeiro, lei da baritonese. É uma lei que fala que em latim nunca a sílaba tônica é a última. Nunca. É simples, só isso. Se você tem dúvida onde está a sílaba tônica do seu nome lá, uma coisa eu te garanto, não é a última. Isso acontece para todos os nomes. Então veja uns casos aqui engraçados, né? Tem, é, eu acho que é Anisólogos cururu, né? O nome em homenagem ao sapo cururu, né? Em português, a gente pronuncia oxítona, a gente pronuncia cururu, né? Agora, em latim, gente, não pode ser cururu. A sílaba nunca é a última, né? Então a gente pronuncia cururu, beleza? Esse aí é o Anisolobus cururu. Uma ave, né, que vocês conhecem, o jassanã, também, o nome dele foi emprestado, né, do tupi, para virar nome científico. Tiraram o C cedilha, né, ficou um C sozinho, e a gente não pode pronunciar jacanã, né, jacanã tá errado. Nós vamos falar jacana. Então você antecipa, coloca uma sílaba antes aí onde está a tônica. O cravo, né, o cravinho aí, um ácaro que aparece no nosso cravo, né? O pessoal direto fala demodex. Demodex está errado, lembra? Nunca é a última sílaba, né? Então vocês podem pronunciar demodex, né? Ou demodex, mas nunca demodex, tá? Ou a tônica está no MO ou está no DE. Uma árvore que é uma fabácea, né? Não sei, é uma leguminosa, né? O engazeiro, né? Não sei se vocês já provaram ingá. O fruto em português se chama ingá, mas vocês não podem pronunciar ingá, porque senão vocês vão estar ferindo a lei da baritonese, né? Então o nome do gênero do ingá vira inga. Põe a tônica no in. Inga. Tá bom? Segundo, essa é simplesinha, beleza? Outra muito simples, para passar de uma forma bem rapidinha, é a lei do trissilabismo, né? O acento nunca cai antes da penúltima sílaba. Nunca, né? Nunca tá lá. Ou é na penúltima ou é na antepenúltima. Antes dela, não, né? Aí eu pergunto para vocês, onde que está a tônica desse gênero aqui de bactérias? Eu tenho que pronunciar alcalígenes ou alcaligenes, né? Não tem acento para me falar, né? Aí lascou, né? É, eu vou mostrar para vocês agora aí alguns macetes, tá? Uma coisa eu tenho certeza, não é alcaligenês e nem alcaligenês, né? Não está na última e nem na anterior à antepenúltima. Está numa daquelas ali em vermelho. Aí estão perguntando aqui no chat onde posso adquirir seu livro. Está na página da editora UFV. Se você, Bruna, se você procurar, né, no Google, editora UFV, pronúncia do latim, tá fácil, né? Mas é a editora UFV, editora aqui da universidade. E a Giovana está perguntando como se pronuncia ossimum. Ó, ossimum. Proparoxítona, tá? Ossimum. Mas o duro é que esse aí não tem nada que indica que é proparoxítona. Mas vamos lá. A lei da penúltima, ela dá uma mão aí pra gente. Eu vou explicar o que que é essa lei da penúltima. Se a penúltima sílaba for longa, o acento tá nela. Agora, o que que é uma sílaba longa, né? É aí que tá, é a dureza, né? Vamos lá. Falar o que que é um som longo, um som breve. No latim clássico, eles tinham 2 tipos de pronúncia: pronúncia longa e pronúncia breve, né? Então, essa aqui é uma palavra que significa alado, né? Alato. Se tivesse esse tipo de símbolo aqui em cima, né? O macron, significa que era uma pronúncia longa. Então, você ia ver o pessoal falando alatos. Ó, tá quase uma dobrada no A. Alatos. E se tivesse esse outro símbolo, que é uma braquia, né? Parece um Czinho, né? Em cima do A, significa uma pronúncia breve. Eles falariam alatos, né? Então, na primeira, alatos, na segunda, alatos.
Isso funcionava, gente, só para o latim clássico. É óbvio que ninguém vai ficar pronunciando latim científico dessa maneira, né? Só que identificar se a sílaba é longa ou curta, né? Longa é essa pronúncia longa, né? Ou se é uma pronúncia curta, ajuda a nos mostrar onde está a sílaba tônica. Então, eu sei que nessa primeira palavra, eu posso falar alatos, né? Tá aqui a sílaba tônica. E nessa segunda palavra é álatos, proparoxítona. Como aqui eu tenho um sinal que está me dizendo que essa sílaba é breve, né? Ela não é longa, então a tônica não pode estar nela. Se a sílaba for breve, a tônica está antes. Então aqui é alatos e na segunda álatos. Essa é a diferença. Agora, só que é o seguinte, eu não tenho no latim esses símbolos, mais uma vez, né? Não tenho esses símbolos para me dar uma mão. Então, vou mostrar para vocês algumas dicas aí de como identificar se a sílaba é longa ou curta, né? Se ela é esse som breve ou não. Então, vamos lá. Uma dica. Se a vogal aparecer antes de duas consoantes, ela é longa. Vamos lá para exemplo, senão ninguém entende, né? Olha aqui, a penúltima sílaba, vocês têm que identificar, né? A penúltima de amblyopapus é pá, né? Essa é a penúltima. Vocês estão vendo que o vogal, depois dela, depois da vogal, tem duas consoantes, que é P e P? Pronto, essa já é a dica. Se depois da vogal, da penúltima sílaba, tiver duas consoantes, a tônica está nela. Simples. Está ali, né? Então é por isso que você vai pronunciar. Amblyopapus, girafa, que é igual da girafa, né? Lissocampus, né? Porque depois da vogal tem duas consoantes. Então a tônica está nela. Essa é uma dica, né? É uma manha, né? Outra manha aqui para saber se a tônica está nela. Se depois daquela vogal aparecer a letra J, V, X ou Z, né? Então, peguei aqui umas palavras que vocês não devam conhecer, que elas são bem mais complicadas, né? Olha aqui, ó. Tioclava. Como a penúltima sílaba é clá, e depois dela está vindo um V, então a tônica está nela. Vocês vão falar tioclava, né? E a lógica funciona com essas outras letras também, né? Esfingopixis. Oh, essa aí foi braba, hein? Repitam aí, pessoal. Esfingopixis. Então, se a penúltima é pi, e depois dela, aqui o Y está como uma vogal, né, gente? Tem um X, então a tônica está nela. Esfingopixis. Leucógium. Neotriosa. Leucógium. Neotriosa. Né? Porque antes dessas letras, a tônica está ali. Então, esses são os primeiros dois macetes, tá? Outro macetão, se a sílaba tiver ditongo, né? Lembra do AE junto? Né? Tem ditongo, ela é tônica. Né? Olha aí alguns exemplos. Espiroqueta, isosfera, isosfera. A ninféia, né, que a gente conhece, né? Vocês vão pronunciar ninféia. A ameba, né? Nesse caso aí é a entameba. Azaia, astica caulis. Né? Ditongos podem ser outros também, né? Não é só a e e o o e e, né? Podem ser outras vogais também. Então, apareceu um ditongo na penúltima sílaba, a tônica está nela, tá? Não precisa nem de acento, você sabe que está ali. Agora, se é curta, é quando você tem uma vogal seguida de uma vogal. Né? Então, vamos ver aqui, ó. Animalia, que é o reino animal, né, gente? Animalia. A penúltima sílaba é li, né? Vou separar a sílaba aqui com vocês, ó. A, ni, ma, li, a. São sílabas separadas. Então, a penúltima é li, só que depois dela tem uma vogal. Então, eu tenho certeza que não está nela a tônica, né? A tônica vai estar no anterior. E aí vocês vão pronunciar animalia, né? Não vão pronunciar animalia. Aí tá errado. Pegando uns menos conhecidos, né? Aqui vai ficar escalíndua. Escalíndua. Aqui, nesse caso, fica bósea. E esse vocês talvez conheçam, rhizobium. Né? Então, penúltima sílaba é uma vogal seguida de vogal, joga a tônica na antepenúltima, tá?
E se nada disso funcionar, gente, né? Porque não é toda palavra que tem esses macetes. Tem algumas, por exemplo, a Giovana perguntou ali do ósimo, né? Não entra em nenhuma delas, né? Mas pode ser que essa última lei aqui dê uma mão, tá? A lei da persistência da sílaba tônica, né? O que significa, vou explicar a lei primeiro, né? Ele fala que por mais que a língua mudou do latim para o português, a sílaba tônica tem uma tendência a ficar nela, né? A não modificar. A gente não troca a sílaba tônica. Vamos mostrar que é mais fácil. Nós temos a anêmona, né? Que em latim, né, se escreve anemone, né? Aí eu me dou conta dessa palavra aqui e eu não sei onde está a sílaba tônica. Aquelas manhas, macetes que eu passei anteriormente não funcionam, o que que eu faço, gente? Eu tento ver se ela tem, se essa palavra tem algo em português, né? Se ela deixou um descendente em português, né? Então eu sei que a anêmone em latim virou anêmona em português. Como em anêmona a palavra é proparoxítona, certamente no latim ela também vai ser proparoxítona, tá? Alguém tinha previamente aí me perguntado aqui, né, do crótalos, né? Crótalos tem uma palavra em português, que é crótalo, né? Então, se crótalo é proparoxítona, aqui também, crótalos. Clamídia, porque eu sei que em português a tônica está aqui, né? Estafilococcus, porque eu sei que em português nós temos o estafilococo, né? Então, a tônica tende a ficar na mesma sílaba. É uma dica até que eu dou, né, para vocês. Se vocês não, se vocês estiverem com dúvida, tenta achar essa palavra, uma equivalente dela na nossa língua, vai no dicionário, que onde tiver a tônica em português, provavelmente estará em latim. Joia? Aí aqui só ia mostrar alguns radicais de modo bem, mais para curiosidade, né? Não vamos delongar aqui, né? Que dependendo do radical, ele também influencia onde está a pronúncia, tá, gente? Aí vocês têm que saber um pouquinho de radical, né? Deixa eu ir aqui, ó, segundo exemplo. O radical céfala significa cabeça, né? Céfala, né? Então, todas as palavras que terminarem com o radical céfala vão ser sempre proparoxítonas, né? Então, aqui no caso, nós temos a lipocéfala, que se a gente fosse traduzir, dá cabeça oleosa, cabeça com gordura, né? Se fosse traduzir, né? Mas sempre vai ser lipocéfala. Não é legal pronunciar lipocefala, né? Então, vocês conhecendo alguns radicais, eles indicam onde está a pronúncia, né? Radical cola, que significa habitante, né? Que habita, é proparoxítona, então fica arenícola. O color, que indica cor, sempre forma palavras proparoxítonas. Então, cuidado, né? Aí, no caso, é errado falar bicolor, igual a gente fala em português, né? O bichinho lá, bicolor. Não, é bicolor. Bicolor, né? Joga a tônica lá no bi, beleza? Fugus, que é de fuga, né? Vai ser proparoxítona. Lucífugos. Oides, que significa parecido, né? Pendroides. Fagus, que significa que come, né? Glossófaga, né? Glossófaga, proparoxítona. Filos, que significa relacionado, significa que tem afinidade, né? Então, nós temos aí um termófilos. Toda vez que aparecer radical filos, proparoxítona, né? Podos, que significa pé, né? Então, ali fala braquípodum. Apareceu o radical podum, já automaticamente eu tenho uma palavra proparoxítona. Braquípodum, né? Leptospira, né? Ulus é um sufixo de diminutivo, né? Mórula, célula, terminou com ulo ou ula, é um diminutivo, né? Também já me indica que é uma palavra proparoxítona. Horus, que significa que come, né? Também, sempre forma palavras proparoxítonas. Então, você vai falar fungívora. Fungívora. Aí, meus amigos, é inviável eu mostrar para vocês todos os radicais que existem, né? Eu comecei a fazer uma lista disso um tempo atrás e virou um livro, simplesmente. Então, quem por acaso, né, tiver acesso ao livro que eu mencionei, da pronúncia do latim científico, metade daquele livro, metade, é uma lista de palavras, de radicais,
que indicam onde está a pronúncia do radical, né? Alguns a gente acaba conhecendo, esses são os mais conhecidos, outros ficam mais complicados, né? Aí, antes de mudar o slide aqui, deixa eu só responder o chat, né? A Bárbara está perguntando como se pronuncia Yagoronde. Ah, já pronunciei. Yagoronde, Yaguaronde, né? Isso aí foi um francês que tentou latinizar o Jaguarundi, né? O jaguar, que a gente conhece, mas vai ficar um tal de Yaguaronde, bem horrível de pronunciar, né? A Natália está perguntando como pronuncia Xenospila, perdão, Xenopsila. Eu li errado ali. Xenopsila. Então lembra, o X sempre tem som de quis, né? E como a penúltima sílaba está seguida de dois L's, né? De duas consoantes, a tônica está nela. Então você vai falar xenopsila. Xenopsila. Saúde. Né? É quase um espirro, né? A Sâmia está perguntando como se pronuncia Rickettsialis. Ah, da Rickettsia, né? É da Rickettsia? É. Rickettsialis e Rickettsiaceae. Lembra da pronúncia da Rickettsia e joga a terminação. Rickettsialis, Rickettsiaceae. Todas as famílias botânicas, né, que terminam com ACI na escrita, a gente pronuncia AC, com uma esticadinha no E final, né? Aí o Júlio está perguntando se o livro informa o significado. Todos têm o significado e a pronúncia. Mas eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um macete também, para quem não tem o livro, de onde encontrar, tá? Eu fico fazendo propaganda contra o meu livro, né? Eu fico falando outras possibilidades. Eu vou mostrar para vocês onde encontrar de modo fácil, tá? E aí, aquela pergunta que eu fiz ali atrás, gente, né? Todas as palavras que terminam com genes, né, que é um radical também, formam proparoxítonas. Aí eu sei que aquele gênero lá atrás, eu vou pronunciar alcalígenes, ok? Aí, aqui é só falando que as famílias são sempre proparoxítonas, eu já mencionei isso, não vou repetir, tá? Até para dar mais tempo ali de outros pontos, mas sempre proparoxítonas. Homínide, que é a nossa família, né? Resumide, Timeide, né? E famílias botânicas, Orquidaceae, dá uma esticadinha no E final. Orquidaceae, Asteraceae, tá bom? Sempre proparoxítonas, né? E estou fechando, estou indo para os últimos slides, gente, né? Só para vocês não ficarem preocupados com a janta, né? Só alguns que o pessoal tem dúvida e costuma pronunciar errados, né? Então, a famosa E. coli, que está aí dentro da gente, lembra? CH tem sempre som de K. Então, vocês vão pronunciar Escherichia. Nada de Escherichia, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Escherichia coli, né? O Aedes, eu já mencionei ali atrás, cuidado com duas pronúncias, Aedes aegypti. Aí nós temos a abelhinha, Apis mellifera. Olha só, o fera, que está escrito aqui no final, é um radical que significa produção. E todas as palavras que têm esse radical formam proparoxítonas. Então, nada de pronunciar Apis mellifera. Não, melífera, beleza? Aqui é só para avisar o pessoal que o cachorro, né, o cão, mudou de nome científico, tá, pessoal? Tem gente que até hoje chama o cachorro de canis familiares, né? Tá errado. Agora ele é da espécie do lobo. O cão é como se fosse uma subespécie do lobo. Então ficou um trinômio agora, né? Ficou canis lupus familiares. Aqui é um exemplo de tautonímia, né? Os animais têm tautonímia quando o nome é repetido, né? Então, isso para animal é permitido, para planta não é permitido. Para planta vocês nunca vão encontrar nomes repetidos, né? Então temos aí galos, né? Olha esse aqui, ó, né? Ailurópoda melanoleuca, né? Nome científico do panda. Ailurópoda significa pé de gato. Poda, pé, ailurus, gato, né? Então é o pé de gato, branco e preto. Olha a tradução, que doideira, né? A onça é Pantera onca, só lembrando que não tem o C cedilha, né? Aqui nós temos o Myrmecófaga tridactyla, né? Que nada mais é que o tamanduá.
Eu só não sei se é o tamanduá-bandeira, né? Mas é uma espécie de tamanduá. Myrmecófaga significa o que come formiga, né? E tridáctila significa que tem 3 dedos. Tridáctila. Myrmecófaga tridáctila. Olha, essa aqui que todo mundo conhece e pronuncia errado, né, gente? Né? Todo mundo fala cannabis, né? A pronúncia correta, gente, é cannabis. Proparoxítona. Cannabis. Porque foi cannabis que originou a palavra cânhamo. Cânhamo é proparoxítona, né? Mas daí isso aqui é quase 100%, né? A mídia já acostumou a falar cannabis, né? Mas atenção, é só brasileiro que fala cannabis, tá, gente? Na Europa, nos Estados Unidos, todo mundo fala cannabis, né? É só a gente que acostumou com a pronúncia equivocada. Essa aqui é da bananeira, né? Pus aí só porque achei bonitinho, né? Musa paradisíaca. Olha que nome legal da bananeira, né? A nossa musa do paraíso. Achei bem bonita o nome, né? Esse outro aqui é o Elianthus anus. Anus. Tem que pronunciar bem pronunciado esses 2 U's, para não ficar anos, tá? Elianthus anus. Dá uma esticada no U. É o girassol. Então, o girassol, anos significa anual, né? Que ele tem a duração de um ano, né? Então, significa anual. Helianthus significa flor do sol. Hélio é sol, anthus é flor, né? A flor do sol anual é o girassol. E o último aqui que me perguntaram também previamente é o aloe vera, que a mídia também popularizou de forma errada, aloe, né? Aloe vera. Não, é proparoxítona. Vocês querem ver como funciona aquela lei de pronúncia que eu passei para vocês? Ó? Aloe, né? Aqui é um ditongo, na verdade, né? Não é ale. O o e e são separados. É uma daquelas poucas exceções que eu falei para vocês, né? Como a penúltima sílaba é ló, e ela é seguida de uma vogal, a tônica não pode estar nela. Então a pronúncia correta é aloe. Aloe vera, né? Ou aloe verdadeira, né? Vera é verdadeira. E aí, gente, finalizando aqui, eu vou indicar para vocês onde procurar, né? Para vocês também serem independentes, para vocês conseguirem encontrar, né? Quando vocês tiverem dúvida. Sugestões. Tem 2 livros que são difíceis de achar, eu só encontro em sebo ou em biblioteca. Para quem for da área da botânica, a Bíblia se chama Botanical Latin, né? Não tem em português, é só em inglês mesmo, e só vai achar em sebo, né? Agora, para quem é da área dos animais, o melhor livro é Fundamentos Práticos de Taxonomia Zoológica, né? Do Nelson Papavero. Recomendo esses 2 livros. Para quem não quer gastar dinheiro, né, tem o Wiktionary. O Wiktionary pertence à Wikipédia, né? Para fazer as postagens que eu faço lá na página, eu uso o Wiktionary demais, mas demais. Lá vocês vão encontrar pronúncia, etimologia, em latim, né, de palavras latim. Ali, ó, é uma mão na roda, viu, gente? Recomendo bastante e é de graça, né? Tem esse livro aqui que eu já mencionei eles, pode ser algo interessante. Eu uso demais, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, se der tempo, né, quem quiser, o dicionário Ruais, porque ele traz a etimologia das palavras, né? Então, isso ajuda muito na pronúncia e entender os radicais, né? E vocês acham para baixar em PDF muito fácil aí, vários dicionários de latim. Então, não precisa gastar dinheiro com latim, né? Se vocês procurarem por Francisco Torrinha, para mim, é o melhor dicionário em latim que tem. Vocês acham o PDF dele assim, facinho, numa busca do Google, né? Acha o PDF e consultar dicionário mesmo, né? Lá indica pronúncia, significado, né? Mas isso é para palavras mais tradicionais, né? E para fechar, gente, né? Só para prestar uma homenagem a quem está me recebendo aqui hoje, né? Que é o pessoal de Goiás. Eu não sei se o goiano gosta que a gente fica associando toda vez Goiás e Piqui, né? Mas acho que é a imagem que o brasileiro tem, né? Enquanto eu tiver goiano falando é para acabar o Piqui de Goiás, a gente continua fazendo essa associação, né? Perguntar para vocês e como é que é a pronúncia, né? E a etimologia do nome científico do pequizeiro, né? Como é que fica?
Ah, a etimologia é essa, né? Não sei se vocês sabem, né? É obrigação de todo biólogo goiano, hein? Saber etimologia do nome científico do pequi, né? O cário, né? Significa nós, ou significa caroço, que é uma coisa que é incômoda que tem ali no pequi, mas representa bem, né? O caroço do pequi, né? E a parte do car vem de cara, que significa cabeça. Então, quem nomeou o pequi achou que ele era uma cabeça com um caroço, né? O fruto redondinho com um caroço no meio, né? E brasiliense é o nome em latim para brasileiro, né? Então, seria a cabeça com caroço brasileira, a tradução, né? E a pronúncia, gente, fica cariocar, né? Nada de falar cariocar, tá, gente? Cariocar tá errado, não pode ser oxítono, é carioca brasiliense, né? Então, com essa imagem bonita de uma árvore que eu admiro muito, né, o piquezeiro, eu agradeço aqui a oportunidade para o pessoal aí do Pet Bill, tá? Satisfação imensa dividir 2 longas horas com vocês, espero que eu não tenha sido enfadonho, mas para quem ainda tiver dúvida, gente, caso todas as referências que eu lhes apresentei não ajudarem, eu continuo à disposição, tá, gente? Não hesitem em escrever para mim, pode ser pelo e-mail, né? rafael.rigolon@ufv.br, ou também aparece lá na página, né? Brota lá no Instagram ou no Facebook, manda a dúvida que eu vou ter o maior prazer, né? Fala que é do curso aqui, tenho o maior prazer em auxiliar vocês, né? Anotaram aí? Eu vou tirar a apresentação. Já? Aí agora volto a mostrar o rosto para vocês antes de finalizar, né? Beleza. Joia, Rafael, muito bom. Du, Muitos comentários aqui no chat, deixa eu dar uma olhadinha se já colocaram questões, mas todo mundo essa muito. questão de falar e acompanhar, mas acho que eu fui tentando ir olhando aí do lado, né? Não, foi super claro, super didático, tá de parabéns. Muito bom. E você conhece Goiânia? Ah, não, só de fama. Não, só de fama. Só de fama. Eu ia, antes da pandemia acontecer, eu ia participar de um congresso aí, em Goiânia, aí esse ano, um congresso de educação, mas aí rolou a pandemia e cancelou. Então, por pouco eu não conheci. Eu sei que Goiânia é lindo, mas não fiquei devendo. Sim, nesse período tá meio seco, né? A gente sofre um pouco, mas é muito bonito mesmo, vale a pena. Muito bacana. Eu já estou aqui há 14 anos. Pois é, eu sei que Goiânia é uma cidade planejada, bonita, eu conheço só de foto, de cartão postal, mas não perdi de conhecer. Mas vai acontecer, né? Vou Tá. participar ainda, né? Mas eu acho que foi, assim, foi excelente. Eu queria que alguém do Pet Bio também se falasse, comentasse. Tem alguém aí? Todo mundo comentando, mini curso maravilhoso. Muito obrigada, professor Rafael. Tá joia? Não, que bom que o pessoal gostou, né? Parece que vai ajudar bastante. Uhum, legal. É latim, né, gente? Latim cansa um pouco, né? Depois de 2 horas de falatório, tem que sair daqui e tomar uma cerveja ali para dar uma relaxada. Mas espero que né, é uma fala densa, né? Porque a gente quer fazer caber tudo em 2 horas, mas tá bom, né? Não Espero que o foi pessoal excelente. tenha conseguido acompanhar. Sim. Eu consegui comprar o livro, né, na livraria da UFV. Eu vou Isso, tranquilo. Bacana. que bom. Bom, mais alguma questão, pessoal? Não esqueçam de preencher o formulário, por favor, porque é Isso. a partir dele que a gente vai fazer o certificado, emitir os certificados, tá? E o minicurso foi gravado e nós vamos disponibilizar até sábado, parece, no canal do Pet Bio. Tá bom, professor? Legal, né? Faço gosto, vai ser muito bom. Então tá, para o pessoal que está elogiando e agradecendo, recebam aí meu abraço. Vocês devem fazer ideia como eu fico feliz de poder falar essas coisas com vocês, né? Eu gosto de falar disso. Então, para mim, tenho, assim, plena certeza, foi uma satisfação enorme poder conversar aí um pouquinho, mesmo desse modo aí de chat e, né, e online, assim, a gente gosta de falar pessoalmente, mas já é uma oportunidade, né? Então, gente, eu fico muito feliz de poder estar aí com vocês nessa oportunidade. Obrigado mesmo. E a gente continua se falando lá, né, no
nomes científicos, tá, gente? Com certeza. Professor, eu não vou aparecer porque não estou muito bonita, mas eu queria muito agradecer em nome do Pet Bio. A gente ficou muito feliz, foi um mini curso muito bom. A gente está aqui conversando que acho que foi um dos melhores, assim, foi muito esclarecedor. O senhor foi muito requisitado, viu? Muita gente querendo se inscrever, então eu acho que a gente vai ter que estender essa parceria mais vezes. Eu queria agradecer por esse tempo que o senhor passou com a gente, foi incrível, muito esclarecedor e, assim, bem facinho a maneira como você explicou. Muito obrigada. Para mim foi muito prazeroso também. Eu que agradeço. Joia. Então tá, Rafael, muito obrigada. Aí, por e-mail, a gente tá falando também que eu vou enviar o certificado para você. Tá, joia. Letícia, obrigado aí, prazer conhecê-la agora visualmente, tá? Sim. Eu sigo à disposição, tá? Para mim, contribuir com as nossas colegas universidades, principalmente quando é federal, né? A gente fica mais em casa ainda. Para mim, é um dever, sobretudo, na minha opinião, mas mais que isso, é uma satisfação, tá? Então, Agradeço demais, sigo tá? aí com você. Um Tá bom. abraço. Um abraço, Rafael. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal, também. Até a próxima. Nos acompanhe nas redes sociais, que a gente tem mais eventos aí para acontecer, tá bom?